Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Estamos chegando ao final, né? Só falta o quê? Tirando de hoje 3 noites, né? Amanhã, até quinta, nós estamos aqui. Atos capítulo 16, versículo 6. Mas depois que as Bíblias estiverem abertas, nós vamos abrir as nossas mentes e os nossos corações. Amém? Eu convido você nesse momento ligar o Wi-Fi do céu, viu? Desligar o daqui de baixo e ligar o do céu. Elevar seu pensamento a Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano. Amém. Nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos permitiu. Obrigado pelos teus paternais cuidados durante todo esse dia. Amém. Queremos de uma forma especial te apresentar cada vida aqui presente, cada família representada, cada um dos nossos irmãos que nos visitam. Que o Senhor continue os abençoando, os protegendo e os livrando de toda e qualquer investida do inimigo. Amém. Eu também de uma forma especial te apresento essa igreja, todos os nossos irmãos aqui da Divinéia, que o Senhor possa continuar no comando de suas vidas, lhe dando força, perseverança e obediência. Porque sem obediência não podemos, Senhor Deus, te servir em verdade e em espírito. Por favor, vem falar conosco através da tua palavra. Amém. Se encontra aberta nesse momento, fala aos nossos corações. E ao entendermos que possamos colocar em prática, Senhor. Amém. Por favor, perdoa os nossos pecados, que não são poucos, e nos ajuda a viver na tua presença. Amém. É o que te pedimos e te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, ontem nós falamos um pouco sobre Paulo, o perseguidor dos cristãos, e Paulo, ele literalmente caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo porque ele defendia uma concepção, ele defendia algo que ele acreditava que era o certo, mas não era o certo. E na verdade nós, às vezes, defendemos algo a vida toda, como é certo, como é aquilo que nós cremos que é o correto, e depois quebramos a cara. Feliz aquele que se arrepende enquanto há tempo. Existe um monte de ser humano que é tipo Lagedo. Lagedo pode passar 1000 anos e ele vai continuar no mesmo lugar. Concorda? Lagedo não muda, a não ser que você arranque ele. Mas de forma natural ele não sai. E algumas pessoas dizem que eu nasci assim e vou morrer assim. Aí é o ser humano Lagedo. Eu lembro que um amigo meu uma vez na praça, eu falando para ele, estava formando chuva, eu digo, epa, vai chover. Aí ele disse, São Pedro, meu xará, falei o nome do homem, vai abrir as torneiras, vai mandar chuva. Eu digo, que conversa de São Pedro, rapaz? São Pedro vai mandar chuva o quê? A chuva que manda é Deus. Não é São Pedro, ele está lá, ele tem a chave do céu e a chave da torneira. Eu disse, quem te disse isso? Eu acreditei assim, eu aprendi assim, vou morrer assim. Eu digo, tu larga de ser besta, meu amigo, né? Tu para com isso. Eu digo, quer dizer porque os mais velhos da tua família falou que é certo, aí tu acha que é certo? Ele disse, sim, você tem mais experiência. Eu digo, tinha ladrão na tua família no passado? Porque assim, quer dizer o ladrão mais velho, porque tu não aprende o exemplo dele? Então nem sempre o mais velho tem razão. Olha quantos filhos Jacó tinha. Quem foi usado por Deus? E Jessé? O mais novo. Se fosse para seguir o exemplo dos mais velhos, não era honrado por Deus. Então nem sempre os mais velhos têm razão. Quem é que tem razão? É a palavra de Deus. Ela se sobrepõe a tudo. Então não é o que eu acho, não é o que eu defendo que é certo, é o que a Bíblia defende. Muitas pessoas defendem tese, defendem teorias, crenças, baseada em amizade, baseada em tradição de igreja, baseada no que aprendeu desde pequeno. E se fecha para conhecer a verdade, achando que aquilo que ele aprendeu é verdade. Sabe qual foi a vantagem de eu ter frequentado várias igrejas?
é que eu vi a maneira errada de congregar. Não preciso falar o nome, mas andei várias e achava que estava certo. Depois, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi que está errado. E quem foi que me disse que está errado? A Bíblia. Quando você começa a entender o significado das palavras, o contexto da história, o que é orientação, o que é crença, o que é tradição e o que é doutrina, o que deve ser colocado em prática. Às vezes a pessoa pega uma cultura daquela época, entendeu? Daquela época, ou então observância da lei cerimonial, ou das leis cívicas, e quer colocar em prática hoje. Por exemplo, a lei cívica. Antigamente, se uma mulher adulterasse, o que era que acontecia com ela, Marcos? Era apedrejada em praça pública até a morte. Está valendo hoje, não? Isso era uma lei cívica daquela época, que alguns países muçulmanos ainda põem em prática. Você está entendendo? Aí você fala assim, não, eu estou pela Bíblia, mas você tem que entender o que é doutrina, o que é ensinamento de Deus e o que é tradição local. Então, quando eu entendi isso, a minha mente abriu, fluiu, e eu entendi. Algumas pessoas dizem que nós, adventistas, guardamos a Bíblia por crença do passado, que é, o sábado é do judeu. Será que é do judeu? Onde é que está o sábado? Mas ele está dentro de onde? Da lei cerimonial ou da lei moral? A lei moral foi dada aonde? Foi no céu, não foi nem no Éden, foi no céu. Quem disse, Gil? Satanás pecou? E pecado é transgressão de quê? Então, se não tivesse lei, ele não tinha pecado. Entendeu, Aldo? Se não tivesse lei no céu, Satanás não tinha pecado. Aí no Éden, o Senhor deu a lei explicando a questão da observância, porque para que a pessoa se conecte com ele num dia. Ele disse, eu vou pregar sobre isso amanhã, eu não vou nem entrar muito nisso, que amanhã é sobre esse tema. Então não perca, se você tem dúvida, vem amanhã. E não é a minha concepção, eu vou falar e vou mostrar na Bíblia. Está entendendo? Eu já vi muitos textos fora do contexto e a pessoa achar que está certo e morrer daquele jeito, parecendo burro brabo. Não pode, isso é ignorância. Os ignorantes também vão para o inferno, porque recusam conhecer a verdade. E Paulo era um ignorante, mas ele teve um encontro com Cristo, se arrependeu, se batizou e se tornou uma nova criatura e um ganhador de almas. Amém? Amém. E depois que ele atendeu o chamado, Deus usou de forma poderosa. E nós vamos entender que a partir da segunda viagem missionária de Paulo, depois que ele se afastou de Barnabé, ele agora seguiu para outra região. Aí nós vamos entender aqui a visão de Paulo, né, a visão em Troade, que diz o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, 16:6, viu? Quem não entendeu aí? Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho. No versículo 11 diz: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura ou direção a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai.
e nos constrangeu a isto. Amém? Amém. Queridos, vocês entenderam que Paulo, ele tinha um roteiro, ele tinha um objetivo. Você já traçou vários planos na sua vida, de seguir para algum lugar ou fazer um projeto, e você trabalhar a vida toda para aquilo, ou parte da sua vida, seja um empreendimento, seja um relacionamento, seja qualquer projeto, você faz, você tenta executar, mas de repente você é frustrado. A princípio, Paulo foi frustrado, porque ele tinha o objetivo de entrar na Ásia, porque aquela região precisava muito do Evangelho. Mas o que aconteceu é que Deus tinha outros planos para Paulo. E Paulo, incomodado pelo Espírito Santo, ele não foi, e para ter uma confirmação de que Deus estava falando com ele, ele teve uma visão de um homem, como nós lemos aqui, implorando que ele fosse para Macedônia. E ali na Macedônia, o Senhor fez grandes feitos através da vida de Paulo. O tema da nossa mensagem quer dizer: fidelidade é obedecer. Fidelidade é obedecer. Grave isso aí. Viu? Às vezes nos frustramos por nossos planos e projetos, por eles não saírem como gostaríamos que saísse. Porém, quando estamos em plena comunhão com Cristo, não sofremos tanto. Sabe por quê? Porque confiamos que Ele tem algo muito melhor para nós. Eu já me preocupei muito com coisas que eu tento fazer e não dá certo. Hoje eu não me preocupo tanto. Às vezes eu me estresso, mas depois eu penso assim: parei. Se eu tentei, se eu fiz a minha parte, se eu me esforcei e não deu certo, agora está com quem? É com Deus. Está nas mãos dele. Entendeu? Se você tentou, porque tem gente que é assim: ah, como eu queria que meu filho estivesse na igreja. Ele quer que o filho vá para a igreja, mas ele não passa nem na porta. Como eu queria que meu filho fosse um fiel servo de Deus, que estudasse a Bíblia. O filho nunca viu você orando, nem lendo a Bíblia. Eu disse essa semana e volto a repetir: é muito bom os ensinos, mas o exemplo arrasta. Arrasta. Então, não é só falar, é fazer. Então, a melhor maneira de você se conformar quando alguma coisa dá errado é você entender que você já usou todos os seus esforços, todos os meios possíveis e não deu certo. Não se frustre, coloca nas mãos do Senhor. Se não vir, é porque é melhor para você que não venha. Você está entendendo? Porque a decepção pode ser muito maior e você pode não aguentar. Assim foi com Paulo. Paulo tinha acabado de assumir agora o posto da sua missão. Ele estava trabalhando, pregando o evangelho com Barnabé. Ele ficou 14 anos meio que isolado, nós falamos sobre isso ontem. E depois que ele começou a pregar com Barnabé, aí ele chamou Barnabé, se você voltar a um capítulo anterior, você vai ver, para que voltasse visitando as igrejas que foram fundadas. E Barnabé disse: vamos. Só que ele queria levar Marcos, o Marcos do evangelho, por nome de João Marcos. Mas o que aconteceu que dias antes, Marcos, com medo da região, da perseguição, desistiu da missão. Então Paulo ficou furioso, discutiram com Barnabé, e aí cada um foi para um lado. O que é que eu tenho que entender com isso? É que, infelizmente, nós estamos suscetíveis a nos aborrecer um com o outro. Por isso, quando você tiver qualquer picuinha na igreja, não desanima não. Os homens mais santos da Bíblia tiveram. Por que nós não vamos ter? Mas também tem a hombridade e a humildade que eles também tiveram, de se perdoarem. E lá no final você vê que Barnabé e Paulo continuaram amigos, mesmo não militando junto por Cristo, mas continuaram amigos. E no final da vida de Paulo, ele chamou Marcos para lhe ser útil lá em Roma. Entendeu? Então você tem que entender que as picuinhas vai existir dentro da igreja, na sua casa. Eu até comentei essa semana, numa casa de vários filhos, ou de poucos que seja, eu tenho 2 e eles brigam. Tem confusão? Tem. São todos iguais? Não. Aí você vem para a igreja e acha que vai ser tudo igual? Que utopia é essa? Que sonho é esse? Não existe isso, não vai ser igual nunca. Vocês estão namorando, tá bom demais, mas os defeitos dele você só vai conhecer quando casar, e o dela também. Eu, por exemplo, eu vim descobrir que minha mulher peidava depois que eu casei. Sério. Só depois que eu casei, ela não peidava na minha frente, e ela também descobriu que eu peidava depois que casamos. No namoro se segura e vai para casa todo tesgo. Aí quando casa, arrota na frente, peida, faz tudo. Não é assim? É.
É desse jeito. Eu falei só para quebrar o gelo, mas é verdade. Então, muitas coisas você só vai conhecer quando você estiver vivendo, quando você estiver junto. E o que fazer? Trocar? Aí vai sair trocando de mulher, trocando de marido, por causa de uma besteira? Não, senta, conversa, entende o outro. Eu estou falando isso porque isso são coisas, infelizmente, ou melhor, é inevitável que aconteça num relacionamento. Então é inevitável que tenha discussões, às vezes, picuinhas entre um irmão e outro, mas você não pode deixar que essa picuinha cresça, que ela vá para o seu coração e você fique com mágoa. Tem que se perdoar e perdoar, entendeu? Ou seja, na maioria das vezes, o não de Deus é o sim que precisamos. Na maioria das vezes, o não de Deus é o sim que precisamos. Quando você estiver enfrentando desapontamentos, faça o seguinte: primeiro, preste atenção, ore, peça orientação a Deus. Segundo, se esforce, porque oração quer dizer momento com Deus, e partir para o quê? Para ação. Não adianta orar. Lembra do que eu falei da reflexão do carro atolado? O camarada orando para que Deus mandasse anjos para desatolar o carro, e o outro lá na frente, o carro atolado, mas ele na lama empurrando o carro para o carro sair. Quem foi que os profetas ajudaram? O que estava se esforçando. Aí você quer bênção, você quer ser pregador, você quer ser cantor, você quer ser missionário, mas não estuda a Bíblia, não estuda livros, não se consagra, não pede a unção do Espírito Santo, fica só no comodismo, achando que é igual. Se olhar, aprender, esse cachorro era açougueiro. Não é? Se só olhar, aprender, esse cachorro era açougueiro. Você tem que botar a mão na massa. Então, orar e perseverar. Peça orientação a Deus, se esforce. Terceiro, não conseguiu? O que fazer? Como eu disse, coloca nas mãos do Senhor, espera no Senhor e Ele vai te honrar. O jeito de Deus sempre é melhor. A Ásia estava bem à frente de Paulo, o Evangelho ainda não havia sido pregado naquele continente, mas o Espírito Santo não permitiu sua entrada ali. Aos olhos de Paulo, ele poderia não entender por que Deus estava fazendo isso com ele. O Evangelho não tinha entrado ali ainda, mas não era para ele ir. Eles foram impulsionados a ir para a Europa. Por que eles? Porque estava Paulo, Timóteo, Silas e quem mais? O doutor Lucas, do Evangelho. Lucas era médico, por isso que chama-se doutor Lucas. Ninguém entendia o porquê, mas obedeceram. Ninguém entendia o porquê, mas obedeceram. Eu quero que você se concentre na mensagem. Você não veio aqui só para atender um convite não, está ouvindo? Você não veio aqui só para agradar uma pessoa não. Você veio aqui porque Deus tem uma palavra para você hoje. Amém. Obedeça. Não entendeu, mas obedeça. Um dia você vai ter a resposta. Às vezes você está achando que é do seu jeito e não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Amém. Porque do seu jeito vai dar errado lá na frente, você vai quebrar a cara. Eles não entenderam, mas obedeceram e seguiram para Filipos, uma cidade importante, à porta da entrada da Europa, para os que vinham da Ásia. Filipos era situada a 13 quilômetros da Macedônia. Foi naquela cidade que Deus começou a agir através de Paulo. Deus fez grandes coisas naquela cidade através de Paulo. Queridos, não se frustre com seus sonhos. Sonhe, se esforce, mas confia no Senhor, vai dar certo. Provérbios 16:1 diz o seguinte: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Vem de Deus, vem do Senhor. Vem do Senhor. Se fosse para eu fazer planos e seguir os meus objetivos, eu não estava aqui. Eu não estava aqui pregando. Eu estava em casa, ou na sepultura. Porque algumas escolhas que eu fiz no passado estavam me levando a passos longos para a morte. Mas graças a Deus que o Senhor, assim como Ele encontrou Paulo, na verdade não foi Paulo que encontrou Cristo, foi Cristo que encontrou Paulo. Paulo achou que estava caçando os cristãos, na verdade ele estava sendo caçado por Cristo. Eu tinha pavor de adventista, eu falo isso em todo sermão, né? Mas verdadeiramente eu tinha ânsia de vômito, eu tinha nojo, porque eu achava que os adventistas eram o compactuante do povo que matou Jesus, porque guardava o sábado. Porque quem matou Jesus foram os romanos, mas a pedido de quem? Dos judeus. Aí eu disse, a única igreja que está guardando o sábado, hoje já tem muitas, existem várias que guardam. Existe a Assembleia do Sétimo Dia, Congregação Cristã do Sétimo Dia, Batista do Sétimo Dia, que foi a primeira, antes da Adventista. Existem muitas, entendeu?
Mas eu achava que era adventista. Eu vim morar em Capim Grosso, assim, de adventista. Eu trabalhava, sabe, passava aquele povo tudo metido assim. Tem. Então o que acontece é o seguinte, aí eu já tinha assim aquele nojo, mas sabe qual era o nojo? É porque eu era comerciante, eu sempre fui comerciante, e o dia que o camelô e o comerciante mais ganha dinheiro é o dia de sábado. Eu vendia ingresso de festa, e o dia que mais vendia era dia de sábado. Então o meu motivo não era por conta do sábado, era não guardar o sábado para não deixar de ganhar. Só que Deus conhece o teu coração, assim como conhece o meu. O objetivo de eu não guardar o sábado não era porque eu não concordava, era porque eu queria defender a brasa para minha sardinha. E tem muita gente assim, mas vai ser cobrado diante de Deus, se não se arrepender. Mas foi abolido, me prova que foi. O sábado que o sermão de amanhã, mas o sábado que foi abolido na cruz, foi o sábado cerimonial. Cerimonial. Depois, amanhã vem que eu explico a ele, tá bom? Amados, o agir de Deus. Ao chegar em Filipos, o evangelho começou a fluir de forma poderosa. O Espírito Santo agiu através de Paulo na vida de Lídia, uma próspera empresária, levando todos de sua casa ao batismo. Uma garota também foi liberta, uma garota que vivia possessa com espírito de adivinhação, foi liberta das garras de Satanás. O carcereiro romano, que ia tirar sua própria vida, também se converteu. Ele e toda a sua família foram batizados. Essas decisões fizeram com que essas pessoas se tornassem os precursores do evangelho em toda aquela região. Você entendeu agora o propósito de Deus? Deus já tinha uma missão para Paulo, ele não sabia, mas já estava traçado o plano, só que ele precisava ir. Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Tem, Aldo, pode ter certeza. E não é o seu plano. Ele pode pegar o seu plano e adequar para ele. Mas eu lhe garanto uma coisa, o plano de Deus, João, é melhor do que o seu. O mundo é uma cilada, nós estamos rodeados de demônios. Satanás foi expulso do céu com a terça parte de cão. Eram anjos que se transformaram em demônios. E eles estão aqui na terra, tentando na nossa mente. Nós não enxergamos porque são seres espirituais que agem através de pessoas, através da natureza, através de coisas, de igrejas falsas, igrejas que diz que está pregando a verdade, mas está vivendo a mentira, de adventistas falsos, que vai enfraquecer a tua fé, que se batiza, te chama de irmão, mas compra, não paga, diz que guarda o sábado só na tua frente, que humilha a mulher, oprime a mulher, trata mal o empregado. Aí Satanás age através dessas pessoas. Satanás não aparece para ninguém com chifre, com espeto e dentes grandes, não. Aparece através de pessoas vazias do Espírito Santo. E é por isso que muitos entram e saem da igreja, porque em vez de se firmar com Cristo, se firma com a igreja. Por isso que eu entrei e saí a primeira vez. Eu não estou aqui por conta de pastor. Respeito, toda a autoridade é constituída por Deus, seja ela boa ou seja ela ruim. Se está lá é porque Deus permitiu. Se está lá é porque Deus permitiu. Ah, que alívio. Então quer dizer que minha escolha foi certa. O tempo dirá. O tempo dirá. E você vai ver se foi certa. Tá bom? Vamos lá. Amados, 10 anos depois, Paulo, agora preso em Roma, escreveu para os filipenses. E em vez de se mergulhar, ele escreveu para os filipenses um estímulo, porque na verdade, às vezes eles estavam desestimulados, porque Paulo estava preso, aquele que pregou o evangelho. Imagina só, eu pregar o evangelho para vocês, pessoas tomar decisão através de mim, o Espírito Santo agir, né? E aí eu vou perseguido, vou preso, estou sofrendo, estou humilhado. Aí Filipe olha assim e fala: pai, para aí, velho, Gil disse que minha vida ia melhorar, né? Aí Maria Angélica fala assim: ele disse que minha vida ia melhorar, agora ele está preso, ele está sendo humilhado. Ah não, que Deus é esse que não honra os servos dele, né? Aí Paulo, os moradores de Filipe estavam com essa sensação, né? Aí o que é que Paulo disse no capítulo 1, versículo 12 de Filipenses? Paulo disse o seguinte, capítulo 1, versículo 12: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso de quê? Do Evangelho. Do Evangelho. Ou seja,
Ontem eu falei a reflexão do que? Do ouro. O ouro, para chegar ao seu brilho, ele passa por uma prova. Você, cristão, para chegar à sua perfeição, à semelhança do teu Criador, vai passar por prova. Mas não se preocupa não, que o que está saindo é impureza. É pensamentos errados, é avareza, é inveja, é desconfiança, é insegurança. Tudo isso vai saindo e vai ficar só um brilho. Quando vai ficar esse brilho? Quando o Senhor voltar. Amém. Quando o Senhor voltar. Mas para que isso aconteça, para que saia a impureza, para que saia a reborréia e fique a pérola preciosa, o joio, ou melhor, o ouro, o joio está repreendido, que fique o ouro puro, você precisa se esforçar. As coisas não acontecem num passe de mágica. Não, tem pessoas que entram na igreja e acham que no mesmo dia ele já tem que pregar, já tem que cantar. Amém, se ele tiver o dom para isso, se ele estiver se esforçando, amém. Mas tem uns que não quer pregar, não quer ser diácono, quer ser ancião. Quer ser ancião. Eu participei de uma comissão, às vezes eu não gosto muito de comissão, porque eu sou meio estourado, e tem uns que querem impor, né? E aí eu acabo nem participando às vezes. Isso é errado, é um erro meu, viu? Não copia. O irmão disse assim, nomeações de cargo. Começa agora, daqui para o mês que vem, 2 meses, né? Nomeações de cargos. Aí diz fulano, boa votação, né? Saiu o nome de fulano, para ancião, fulano para ministério pessoal, tal. Aí saiu ele para vice, ele disse, se não for para eu ser cabeça, cauda eu também não quero ser. Ou eu ser o primeiro, ou eu não sou nada. Aí o pastor estava do lado, é mesmo, irmão fulano? Ele disse, é. Eu olhei, pastor, eu pensei assim, se pastor, vou ver se ele é macho que nem eu. Se fosse que nem isso aqui, eu dizia, ô irmão, levantei, vá para casa orar, vá se consagrar. Você não era nem para estar aqui. Eu falava assim, mas é eu, né? Não estou dizendo, mas eu falava, você não tem humildade não, e para exercer função de liderar, de ser líder, a primeira coisa que você tem que ter é humildade. Humildade, não se sobe uma escada pulando para o 3º ou 4º degrau, é de um em um, e com pés apoiados, senão cai e quebra a cara. Resumindo, deram o cargo de ministério pessoal a esse elemento, ele mudou bastante, graças a Deus. Não batizou um durante o ano todo na igreja. Arrogância, escassez de humildade. Se você tem esse comportamento na sua casa, a sua esposa é infeliz, as suas filhas infelizes, seus filhos são infelizes. Se você não tem um sorriso no rosto, se você é só cara fechada, achando que botar comida dentro de casa é só papel de homem, mude seu comportamento, senão você vai para o inferno. Você pode estar dentro da igreja ou fora da igreja. Mude! Se você não presta para da sua casa, você não presta para ninguém e é um forte candidato ao inferno. Humildade em primeiro lugar. E outra coisa que eu vou dizer, nunca diga que você é humilde. Nunca fale eu sou uma pessoa humilde. Quem diz que é humilde é arrogante. Humildade é uma qualidade que nós não percebemos na gente. É as pessoas que percebem. Eu sou uma pessoa bondosa, eu tenho um nojo de gente assim. Porque fica se enaltecendo, se achando a última bolacha do pacote, o último dia da folhinha. Você está entendendo? Isso é arrogância. Isso é falta da presença do Espírito Santo. Paulo, ele se permitiu ser humilhado, preso, esbofeteado, assim como Cristo, e o evangelho foi pregado em toda aquela região, o Senhor foi exaltado, e nós estamos sendo agraciados por essa palavra, amém? Porque ele caiu do cavalo, literalmente, também de forma de orgulho. Quando ele caiu do cavalo, morreu o velho homem. Amados, em vez de se mergulhar nos infortúnios que a vida lhe trouxe, que surgiram no decorrer de suas viagens missionárias, Paulo se fortaleceu segurando firme nas mãos de Deus. Faça o mesmo, nas mãos de Deus. Está ouvindo? Nas mãos de Deus. O teu exemplo é Cristo. É com Cristo, por Cristo e para Cristo. Amém? Com essa fé inabalável, Paulo fortalecia os outros e nos fortalece hoje. Mais tarde escreveu aos Romanos uma mensagem de fé e esperança, muito conhecida. E ele diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam. Você está entendendo? Se está difícil hoje, não desanima não. Coloca Deus em primeiro lugar, e o infortúnio de hoje é glória amanhã. Amém? A decepção de hoje é vitória amanhã. Mas você tem que ser fiel, só que não é da noite para o dia que Deus vai te honrar não. Não, confiança é algo que se constrói. Você quer mostrar fidelidade a Deus? Você começa obedecendo,
Ele vai te protegendo. E no momento certo, Ele vai te agraciar com aquilo que você precisa. Não com o que você quer. É com o que você precisa. Queridos, redirecione suas energias, seus pensamentos. Não fique sentado se preocupando com coisas que estão no passado, que lhe machucaram, com arrogância de alguém com você, com palavras que te machucaram. Não guarde coisa ruim no seu coração, não. Um coração alegre formoseia o rosto. Existem pessoas tristes, deprimidas, por acontecimentos do passado. E pasmem, existem pessoas tristes por coisas que nem aconteceu ainda. Já conjecturam desgraças lá na frente. E aí se camuflam. Perde a sensação de potência, se sentem impotentes, inseguros. Sabe o que é isso? Falta de fé. Sabe o que é isso? O agir do inimigo. Fazer olhar para você e dizer: você não é capaz. Você não vai conseguir. Muitos tentaram e não vão conseguir. Só que você tem que dizer o seguinte: eu não estou tentando sozinho. Cristo está tentando comigo. O Espírito Santo é o meu consolador. É Ele que por mim tudo executa. E continua firme. Deus vai te honrar. Não importa qual seja o problema. É uma doença? Ele pode não curar a tua doença, mas Ele vai te dar a paz que você precisa para enfrentar essa doença. Porque Ele disse que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Eu não posso dizer para você, como algumas igrejas falam: venha, se batize aqui, que você vai ser curado. Eu não posso fazer isso. A cura existe sim, e ao que crê tudo é possível. Mas eu, como homem mísero pecador, eu não posso dizer que é boca de Deus falando que teu câncer vai ser sarado e joga o teu remédio fora. Porque eu tenho visto isso. Meu primo de Barracas, filho de Margarida, minha tia, Margarida, de Teté, todo mundo conheceu. Eu ainda estou dando nome, morava em São Paulo, Jai, tinha problema cardíaco, e era membro da igreja daquele cara lá, o ladrão do Chapeuzão, Valdomiro. Eu falei ladrão, foi? Não era para falar, não, mas falou, está falado. Depois eu corto. Corto não, deixa aí. É o que ele fez com meu primo, eu tenho que chamar de ladrão mesmo. Aí disse que quem tivesse fé e tivesse tomando remédio, que viesse lá na frente, que ele ia botar a mão, ia ungir, e era para jogar a medicação fora, e não tomar mais, e para confiar no poder de Deus, que ele a partir daquele momento estaria curado. Meu primo foi. Meu primo aceitou a oração dele, mas com muita arrogância, com petulância, com prepotência. Deus não age. Ele pode curar porque Ele é o Deus da cura. Só que lá tinha um preço, toda cura tem um preço lá, né? Um voto. Traga X para poder você receber a cura. Isso é coisa do cão, gente. Não existe isso. Não existe. A igreja adventista do sétimo dia, ela recebe o dízimo, que é bíblico. É bíblico. Lá em Mateus 23, o quê? Não deixe de fazer as outras coisas, mas façam essas também, que é o amor e a caridade um pelos outros. Porque os fariseus, eles estavam devolvendo o dízimo do endro, do cominho, de tudo. Tudo eles devolviam o dízimo, mas não tinha amor pelas pessoas. Não adianta você também devolver o dízimo e tratar seu irmão mal. Não adianta você devolver o dízimo achando que é pelo dízimo que você será abençoado. Bem verdade que o dízimo, quando é devolvido de coração, e as ofertas de coração, você é abençoado sim. Porque você só devolve porque já recebeu. Lá em Provérbios 3:9, se eu não me engano, diz o quê? Honra ao Senhor teu Deus com as primícias de toda a tua renda. Primícias quer dizer o quê? Primeira parte de toda a tua renda. Aí por que Paulo não falou de dízimo? Porque Paulo vinha de um quê? Ele vinha de uma perseguição cristã. O evangelho já não era bem aceito por Paulo, por ele ser um perseguidor. Ele recebia ofertas. Ele não denominou nada de dízimo. Mas Cristo disse o quê? Não deixe de fazer essas, mas façam essas. Está entendendo? E eu vou lhe dizer uma coisa: quando eu saí da igreja adventista, não teve camarada para pesquisar se tinha falcatrua na igreja do que eu, mais do que eu. Eu até perguntei aqui, e vou perguntar de novo: eu tenho um cara de besta? Não responda. Eu não sou besta para trabalhar e entregar meu dinheiro, porque é para Deus, mas quem pega é o homem. Ou na sua igreja quem pega é o próprio Deus? É o homem, seja em qualquer lugar, seja oferta, seja dízimo, ela vai para a mão do homem. E o homem é falho. Mas mesmo assim eu fui pesquisar para saber se as finanças, como era da igreja adventista, como era empregado o dízimo. Eu tenho materiais grandes sobre isso. E procurei se tinha falcatrua. Eu encontrei
pesquisa sobre pastores que fugiram com crente, com irmã, pastores de todo tipo, e ancião, pedófilo, que tem, aonde tiver homem tem pecado. Mas eu disse o quê? Em todo lugar tem o joio e tem o trigo. E eu estou acostumando a dizer que Deus, ele plantou uma mão de trigo e o capeta duas de joio. Está desse jeito, tem demais. Mas ai de mim ou tu que aponte um joio dentro da igreja, ou que se ache trigo. Não nos compete dizer quem é joio e quem é trigo. E aí eu pesquisei para saber se tinha falcatrua dentro da igreja adventista. Eu não achei. Se tiver, do dia que eu pesquisei para cá. Porque é tudo transparente, é organizado, é em prol do evangelho, de sustentar a obra. Você está entendendo? Então assim, nós precisamos entender que fidelidade é obediência. Algumas pessoas dizem, vai para uma igreja, eu já fui para uma igreja, eu não vou dizer a qual, que o pastor levantou uma campanha e o camarada tomou dinheiro na mão de agiota para dar ao pastor, gente. Isso é igreja de Deus? Esse elemento até já morreu na Covid, tomara que tenha se arrependido antes, senão vai queimar no fogo de Malaquia. Como é que você faz, manda a pessoa fazer um sacrifício que ele não pode, dizer que é sacrifício, que Deus tem, para Deus tem que ser sacrifício. Aonde está escrito isso? Que você tem que sacrificar para trazer dinheiro para a igreja. Pelo contrário, se você estiver desempregado e passando dificuldade, você tem que procurar o Ministério Asa da igreja, Ação Social Adventista. Eu estou sem comida em casa, ancião, conversa lá com a igreja, vê se faz uma cesta para mim. É assim que funciona aqui. Agora, se for aquele irmão saudável e preguiçoso, que todo mês quer uma cesta básica, me fala que eu mando uma enxada para ele. Uma enxada, um rastelo para limpar terreno. É desse jeito, mas está doente, a gente tem a obrigação de ser solidário. Amados, quando Paulo se viu preso em Roma, ele aproveitou para pregar aos próprios soldados que ele vigiavam. Isso é o camarada que aproveita a oportunidade. Nesse período, ele escreveu 4 cartas para fortalecer os que estavam soltos. Veja que homem. Toda a honra é de Deus, mas ele se permitiu ser usado por Deus para honrar Deus. Preso, pregava para os seus carrascos, soldados, e mesmo assim mandava cartas para fortalecer as pessoas. Foram elas Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios. Você está entendendo? Eu não estou estudando a Bíblia porque eu estou na muita correria. Você está preso? Você não tem tempo para estudar a Bíblia? Você levanta feito um cavalo, dorme como um jumento? Você esqueceu que a terça parte dos cães está aqui na terra, lhe atentando? Você tem orado com sua esposa? Com seus filhos? Você fala para sua esposa que a ama? Você fala para sua filha que a ama? Filha, filho, você fala para o seu pai que ama? Quando o defunto estiver lá no caixão, não adianta falar nada não, ele não vai escutar. Aproveita as oportunidades e fala que ama. E melhor, fala e demonstra. Fale para o seu pai, para sua mãe, que você quer vê-lo no céu. E se comporte como alguém que é um forte candidato ao céu, não ao inferno. Eu não quero me exaltar, mas você pensa que é fácil acordar todo dia, 3h40, 4 da manhã, para orar e ler a Bíblia? E eu já li dezenas de vezes. Não, perdão, dezenas não. Se eu não me engano, está na 9ª vez. Você está entendendo? Toda. E todo dia que eu leio, eu me surpreendo. Todo dia que eu leio alguma coisa, eu aprendo. Você está entendendo? Aí você diz que não precisa, porque está enjoado. Se você não entende, procure, pesquise, estude, pergunte. Mas não deixe de se conectar com Deus. Ou você se conecta com Deus ou com o inimigo, o fedido. Queridos, a obediência é tudo. Sem a obediência não podemos agradar a Deus. É a mesma coisa de fé. José foi fiel e obedeceu. O que aconteceu? Não desistiu e Deus o tornou governador do Egito. Noé obedeceu, foi fiel, não desistiu e Deus o salvou do dilúvio juntamente com sua família. Amém? Elias, Enoque foram fiéis e obedientes, andaram com o Senhor, não desistiram e Deus os tomou para si. Nós podemos destacar aqui 3 pontos na vida desses homens, entre outros: obediência, fé e perseverança. Aí você fala, eu tenho fé.
sabe que Jesus vai voltar. Quem acredita na volta de Jesus aqui, levanta a mão. Segura aí um pouquinho. Acredita que Jesus vai voltar? Pode baixar. Se voltasse hoje, responda para você mesmo. Você acha que ia ou ficava? Você iria ou ficava? Porque pode ser que ele volte a qualquer momento. Os sinais estão aí, à nossa volta. Aí você vem para a igreja, participa aqui de 13, 14 noites de evangelismo. Ouve a verdade, tem uma Bíblia na mão. Vai ver se o pregador está mentindo ou se ele está falando a verdade. E você fica se fingindo de desentendido, achando que você tem tempo. Meu irmão, você pode ter milhões na conta, você pode ter carro bom, você pode ter fazenda, você pode ter o que for, mas se tem uma coisa que você não tem, é tempo. É tempo. Você tem ideia quantas pessoas estão chorando agora porque está velando os seus queridos? Quantas pessoas morreram de acidente agora? Quantas pessoas queriam estar em seu lugar, tendo essa oportunidade que você está tendo? Nós somos peregrinos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Nós precisamos nos preparar para a pátria celestial e eterna. E preparar quer dizer fidelidade, ser fiel a Deus, obediência. Muitos estão sedados na cachaça como eu estava no passado. Eu completava o vazio do meu coração no uísque, no Campari, na cerveja, no cigarro, no jogo. Logo quando sai essa maquininha de futebol, que foi o Cão que mandou, viu? Ali foi o Cão, aliás, não tenha dúvida. Primeiro dia que eu joguei R$100, ganhei 4 mil. Pronto, foi a gota d'água, foi o tupim. Aí pronto, era 1.000 toda semana, 2.000, ganhava 2, 3 mil, nem no dinheiro eu pegava, já deixava na mão do cara. E jogo, porque ganância, querer mais, mas o bolso do avarento é furado. É igual o cara que trabalha demais, é roça, é gado, é isso, é aquilo. Eu não posso guardar o sábado não, rapaz, eu não posso não. Se você tem animal e está na seca, e você guarda o sábado, você acha que vai deixar ele passar fome? Não. Pode dar comida? Não. Lógico que pode. A vaca pariu, está com o ombro cheio, pode tirar o leite para aliviar a dor da vaca ou não? Você, agora tem um descarado, desconvertido, que diz que vai lá tirar o leite da vaca para aliviar o ubre no sábado e vende o leite. Pode aí não? Você está entendendo? Porque Deus conhece o propósito do seu coração e é pelo que está no seu coração que você será julgado. Então, nós vamos falar sobre isso amanhã. Ou é depois da manhã? Mas que vamos falar, vamos. A observância do sábado virou um fardo nas costas das pessoas. Demonizaram a lei de Deus. E ficam com desculpa de gente sem vergonha, dizendo, não, hoje nós vivemos pela graça. Nós sempre vivemos pela graça. O que fizemos para merecer a salvação? Nada, sempre foi graça. Noé achou graça nos olhos de Deus. Sempre foi graça. A lei é que nos orienta. A lei é um espelho que aponta o pecado em nós. E o sangue de Cristo limpa. Ninguém será salvo pela observância da lei. Mas também muitos serão condenados por ignorá-la. Porque você diz, a lei foi abolida. Beleza, vou trazer uma arma amanhã e passar-lhe fogo de gente aqui. Pode matar? A lei diz que não pode, mas se for abolida eu posso matar? Posso? Posso roubar? Posso adulterar? Como é que foi abolida? Não, só o sábado foi abolido. Foi? Não. É artimanha de Satanás e eu vou lhe provar. Se você é uma pessoa sincera, que quer servir a Deus com sinceridade, se você quer honrar a Deus, como assim diz o Senhor e não os homens, estude, peça orientação ao Espírito Santo. Não peça a mim não, peça ao Espírito Santo. Porque muitos vão morrer abraçados, dizendo que estava servindo da forma correta e fazendo igual Paulo, estava servindo no passado da forma errada. Eu admiro Paulo, como eu falei ontem aqui, pela determinação dele, pela perseverança dele naquilo que ele acreditava. Ninguém conseguiria pregar para Paulo para ele mudar a ideia dele. Ninguém. Mas teve um pregador que apareceu para ele, ele caiu no chão. E vai aparecer um para você, ou em sonho, ou através de uma palavra da Bíblia, e vai lhe mostrar que você precisa obedecer, que você precisa ser fiel, assim como esses homens que eu citei aqui foram. Amados, o segredo para uma vida de sucesso consiste em não desistir. Ei, vocês que já se batizaram, o segredo da vida de sucesso diante de Deus e dos homens consiste em não desistir. Não desistir, desistir nunca. Está
Tá difícil hoje, lembra que tem mais um dia amanhã. Amanhã melhora. Amanhã tá difícil, tem outro depois. Só pede a Deus que te dê a oportunidade de chegar o dia de amanhã, que as coisas vai melhorando. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, vai clareando, clareando até se tornar dia perfeito. Queridos, Paulo passou por muitas perseguições, mas a sua fé inabalável lhe fortaleceu. Ele disse em 2 Coríntios 4, 8 a 9: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Sabe o que é isso? Fé. Isso é fé, isso é confiança. E isso só vem mediante a obediência, um relacionamento sincero com Deus. Ele também nos fortalece com o que disse aí em 2 Timóteo 4:8, já encerrando a sua carreira. No começo, Paulo tinha esperança de que viria Jesus voltar com os próprios olhos dele. Qual foi a primeira carta de Paulo a ser escrita? 1 Tessalonicenses. 1 e 2 Tessalonicenses. Foi a primeira carta de Paulo a ser escrita. O que foi que ele disse lá no capítulo 4, versículo 16? Que ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, o Senhor viria e Ele com os nossos olhos veria. Quando Ele fala nós, Ele também achava que Jesus ia voltar na época dele. Mas o tempo foi passando, Ele foi pregando e foi vendo que Ele era um instrumento nas mãos do Senhor, mas que talvez Ele ia descer ao pó e Jesus não voltaria na sua época. Aí Ele mandou isso aqui para Timóteo, já preso, perto de ser decapitado. Ele disse assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, amém? Mas a todos que o amam e aguardam a sua vinda. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus está no comando da sua vida, mas você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel. Você precisa demonstrar fidelidade ao Senhor. O irmão Marcos vai cantar. E eu quero, enquanto ele se organiza, eu quero que você medite numa reflexão. Presta bem atenção. Conta-se a história de um homem que era muito fazendeiro, ele era muito rico, ele cultivava cana. E então, um certo dia, ele estava em uma das suas fazendas, e estava lá no seu sobrado, admirando tudo, e deu a noite. E quando pensa que não, estava perto da colheita, as palhas da cana tudo seca. Isso foi baseado, não, isso foi uma história real. Ele era muito temente a Deus. Tinha muito dinheiro empregado nessa roça de cana, ele precisava para pagar os bancos. Porque até os ricos também devem, né? E daí a pouco chega um empregado correndo e gritando, patrão, patrão, o canavial pegou fogo. E quando ele sai na sacada que olha, era só fogo. Fogo lambendo tudo, acabando tudo. E ele bateu o joelho no chão e disse, Senhor, tem de misericórdia, se queimar tudo, eu vou perder tudo que tenho para pagar o banco. Não faz isso, Pai. Tem de misericórdia do teu filho. Eu disse o que no começo da mensagem? Ora, persevera. Se não está dando certo, confia em Deus. Se não depende de você, Deus vai agir por você. O fogo não parou, obviamente, a palha seca, o fogo se expandiu rápido e o canavial queimou. De manhã ele pega os funcionários e vai adentrar o canavial para ver o estrago. Mas qual foi a sua surpresa? A palha havia toda queimada e apenas os caules das canas. E quando ele quebrou uma cana que torceu, experimentou, era a cana mais doce da sua vida que ele tinha experimentado. E ele entendeu que Deus não estava destruindo o canavial dele. Deus estava fazendo com que ele economizasse na mão de obra. E a partir desse dia, foi que começou a tradição de queimar-se os canaviais para queimar a palha e tirar só a cana. Você está entendendo? Então, às vezes tem coisa na sua vida que você pensa que vai lhe destruir. Não vai não. Confia no Senhor. É para te fortalecer e te dar a vitória. Amém. Paulo achou que seria uma viagem frustrada. Ele queria ir para um lugar. Deus lhe mandou para outro. O evangelho foi pregado naquela região. Expandiu por todo o mundo. E Deus foi honrado. E Deus será honrado através de você. E muitas pessoas
serão libertas do caminho do pecado através de você. Enquanto o Marcos estiver cantando, eu quero convidar você que um dia pretende se batizar. Mas eu já fui batizado, você tem consciência? Mas me afastei, não tem problema, então renove a sua aliança com Deus. Aceite o batismo. Renove sua aliança com Deus. Aceite ser uma nova criatura. E se você ainda não foi batizado, ou foi quando era pequeno, quando não sabia de nada, nem o que era a mão direita, nem o que era a esquerda, decida-se pelo batismo e aceite ser uma nova criatura. Se vai ser essa semana, Deus proverá. Se vai ser mais para frente, Deus vai te dar a oportunidade também. Mas enquanto o Marcos estiver cantando, se Deus tocar no seu coração, e eu sei que vai tocar, você levanta e vem aqui que eu vou orar por sua decisão. Mas se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Isso não é palavra de Gil da Barraca, é de Deus. É de Deus. Carol, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus, escolha que você fez. Amém. Vai, em nome de Jesus. Para terminar o que eu falei do meu primo, mandaram que parasse de tomar o remédio e que fosse só para a igreja e levasse uma determinada soma de dinheiro que Deus operaria a ele. 2 meses depois ele morreu. O único caminhão que tinha agregado uma firma ficou travado pela justiça, perdeu. A sua esposa deu câncer de mama e morreu. Ficou 2 filhas órfãs. Está sendo gravado, não é mentira. Ai daquele que vem aqui nesse lugar santo aqui e mentir. Sabe o que é isso? Igrejas de Satanás se dizendo ser igreja de Deus, dizendo que é boca de Deus enquanto na verdade são boca do demônio. A cura existe sim, mas se Deus permitiu a ciência desenvolver remédio para você usar com prescrição de médico, do jeito que o ser humano é egoísta, se eu tocasse em você e estivesse fazendo a cura em você, as pessoas iam me adorar como Deus, ia encher o meu ego, eu ia me achar um Deus. Então Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz, ao que crê tudo é possível, mas se Deus te deu um recurso, você tem que usar os recursos. O que Ele nos promete, não é a libertação da doença aqui. Tudo bem que com a qualidade de vida adequada você vai viver melhor, mas Ele te promete a pátria celestial, é a vida eterna. Meu irmão, não demore da sua decisão. Você veio à frente porque Deus tocou no seu coração. Se puder para hoje, não faça amanhã. Se puder para amanhã, não faça depois, porque o inimigo está furioso. Você é o pai da Raíssa, né? Raíssa, né? A melhor decisão que você tomou. Você é afastado? Você vai voltar em nome de Jesus. Negão, parabéns por sua decisão. Carol, que Deus te fortaleça nessa decisão. Vou te falar uma coisa aqui, escuta o que eu estou te falando. Quando tu sair dali, a dúvida vai entrar na tua mente, mas você vai, em pensamento, vai repreender em nome de Jesus, porque o inimigo não quer que você tome a sua decisão. O inimigo quer que você fique no mundo. Não estou dizendo, eu não lhe conheço, eu não sei nada da sua vida, mas o inimigo quer que você fique no mundo, na curtição, e vai lhe destruir, e vai lhe fazer uma pessoa infeliz. É sério, o mundo ele quer te usar a tua saúde, a tua beleza, extrair a essência de Deus de você, jogar por terra e ficar só o bagaço. Eu digo por mim, o Senhor quer que você viva em paz e harmonia, com qualidade de vida, almejando a volta do Senhor Jesus Cristo. O mundo tem nos seduzido através de coisas, de bens, de pessoas, de músicas seculares, de modinhas do demônio. Achar que eu não posso ir para a igreja porque eu não posso usar aquilo, eu não posso ir porque eu não posso comer aquilo. Fique no mundo, coma tudo, use o que você quiser e queime no fogo dos infernos. Eu tenho que falar a verdade. Obedecer requer renúncia. Renunciar ao pecado e viver por Cristo. Ah, tu quer dizer que se eu tomar decisão não vou pecar mais? Vai. Mas vai se arrepender. De imediato, quando você peca, o Espírito Santo lhe acusa. Meu filho, você é a menina dos meus olhos. Você não pode fazer isso. Você não pode assistir isso no celular. Você não pode mais compactuar com essas coisas. Você é a menina dos meus olhos. Eu te criei para tu ser guerreira, para tu brilhar por mim. O Senhor vai te honrar, homem. Como é teu nome? Rosivaldo, Ele vai te honrar.
E você ainda vai trazer muita felicidade para sua esposa e para suas filhas, para sua família. Você vai honrar sua família, porque você está decidindo honrar a Deus. Pode ter, hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz. A minha esposa vivia chorando todo final de semana, se não todos os dias. Eu parava no bar para tomar uma cerveja e chegava meia-noite em casa. Meia-noite quando era cedo. Chegava fedendo a cigarro, a bebida, emburrava a cara para a mulher não brigar, e tudo que ela fazia era orar e chorar, orar e chorar. Mas ela teve fé, ela perseverou, e olha onde eu estou. Amém. E olha onde você está. A esposa estava orando ou não estava? Está aqui a esposa não? Mas eu duvido que não estava orando. Estava de joelhos no chão orando. E Deus ouviu a oração dela. E você está aqui para honrar o Senhor e fazer a sua família feliz, em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, nosso Pai soberano, nosso Deus criador e mantenedor. Amém. Eis aqui os teus filhos, Pai. Eles sentiram o toque do Espírito Santo e vieram aqui à frente, Pai, para se preparar para o batismo. Mas que o Senhor coloque na mente deles, nesse exato momento, que quem os prepara é o Senhor e não eles. E que eles possam se batizar o mais rápido possível. Que eles não venham dizer que precisam organizar a vida, porque a vida deles já está organizada nas tuas mãos. Que eles possam descer as águas o mais rápido possível, para destruir a serpente que tenta lhes destruir. Que eles possam se blindar com o poder do teu Santo Espírito. Que o inimigo não tenha força sobre suas vidas. Assim como o Senhor tem me protegido e me livrado do laço do passarinheiro, que o Senhor os livre, Pai, também. Amém. Eu sei que o inimigo tentará de tudo para colocar dúvida nas suas mentes, mas que seja repreendida todas as dúvidas, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Firmes na decisão que tomaram. Não desistam, em nome de Jesus. Amém. Eu estarei à porta. Tem